O cidadão armado pode inibir a ação dos bandidos e, consequentemente, diminuir a criminalidade ou não? Muito pelo contrário. Mais armas só trazem mais violência. Uma comissão especial no Congresso está analisando um projeto que altera muito o Estatuto do Desarmamento, facilitando a compra e o uso de armas. Aqui no estúdio, o Benê Barbosa, que é bacharel em Direito e a favor de mais facilidade para a compra de armas. Ele escreveu até um livro, daqui a pouquinho a gente mostra o título do livro. Vamos ouvir também o outro lado, a professora da UFES, socióloga, que estuda a violência, Márcia Rodrigues, que pensa diferente. A professora Márcia acha que o Instituto tem que ser mantido. Bom dia aos dois, obrigado pela presença no estúdio do Bom Dia. Bom dia. Bom dia. Professor Benê, esse projeto ele quer facilitar a venda de armas para o cidadão. Ele não é bem isso, né? Na realidade, o projeto ele tem um objetivo muito claro, né? Que é garantir o que foi decidido no referendo de 2005. Né? A gente tem uma legislação hoje, né, como o próprio nome diz, que é o Estatuto do Desarmamento, né, que ele visa aí desarmar a população brasileira, que ele visa impedir que as pessoas consigam comprar uma arma legalmente. Né? Tivemos o referendo em 2005, né, onde 64% dos brasileiros, quase 60 milhões de pessoas, votaram não ao desarmamento, mas até então, depois de 10 anos, né, você continua tendo a mesma legislação restritiva. Então o objetivo é realmente, né, garantir esse direito ao cidadão. Mas o projeto, ele diminui a idade mínima para comprar arma, libera a compra de arma para quem já esteve preso e também para pessoas... Verdade. Não é assim? Não é verdade, não é verdade. Isso, infelizmente, nós não sabemos quem lançou essa pauta para a imprensa, né, dizendo que quem foi condenado vai poder comprar uma arma de fogo. Isso é mentira. Né? O projeto, realmente, ele baixa a idade. Na verdade, ele retorna a idade para 21 anos, como era. Né? Agora só pode comprar quem tem mais de 25. 25, ele exige, né, que você não possa estar sequer tendo um processo criminal. Né? Você tem que apresentar certidões negativas de que você não sofre nenhum tipo de processo, não tem nenhuma condenação. Né? Aquela história também que disseram que se a pessoa for pega alcoolizada, né, com o porte de armas, ela não perde o porte, isso também não é verdade. Então, assim, é um projeto que ele visa, como eu disse, garantir essa liberdade ao cidadão, né, mas com critérios ainda bastante rigorosos. Mas por que o senhor acha que quando o cidadão tem mais acesso à arma, à compra de armas, pode reduzir a criminalidade? Muitos estudos apontam para isso, né? E outros estudos apontam para o quê? Né? Não é uma sociedade, ou não é a existência de armas de fogo numa sociedade que obrigatoriamente causam criminalidade ou o aumento da violência nessa sociedade. Basta ver países como a Suíça, né, como o próprio Estados Unidos, né, que tem uma criminalidade muito menor que a brasileira e um acesso facílimo às armas. Né? Aí você vai me dizer, professor, você não pode comparar uma Suíça ao Brasil. Né? Exatamente. Por quê? Porque não é a arma que faz a diferença. Se a gente for aqui mesmo na América do Sul, pegar Uruguai, Paraguai, Argentina, Chile, Peru, todos esses países têm restrições muito menores que as brasileiras, com taxas de criminalidade muito menores que as brasileiras. E depois aí já, com quase 14 anos de Estatuto de Desarmamento, já está mais do que comprovado que foi um terrível fracasso, né, onde o cidadão ficou muito mais exposto à criminalidade, né, ficou muito mais vulnerável aos criminosos, enquanto isso, o Estatuto não chegou nem perto de desarmar o criminoso ou impedir que ele se armasse. Professora Márcia, a senhora discorda? Completamente, eu sou completamente contra, acho que o Estatuto é bom, ele deve ser mantido. O Brasil é uma sociedade extremamente autoritária e violenta, por essa razão e por outra também, como estudiosa do comportamento humano, o cidadão, quando está com uma arma, ele é capaz de reações extremamente adversas. Acho que a arma tem que ser utilizada legitimamente por quem, né, deve estar armado, que são os policiais. Também sou contra a policial civil, né, da polícia de trânsito, polícia, né, que trabalha com o cidadão, está armado. O porte de arma de forma como a proposta que o colega aqui coloca, na minha avaliação, não contribui em nada. Acho que uma sociedade armada ela tem uma tendência à violência
ainda maior. Professora, o Benê disse que o Estatuto do Desarmamento não contribuiu para reduzir a violência na avaliação Sim, dele. Mas e compara com outros países. A questão da violência e da criminalidade no Brasil, a questão da violência no Brasil é a questão de homicídio. O homicídio está diretamente ligado com a arma, né, que o Estado não consegue controlar. É um mercado extremamente lucrativo, importante. Né? Então, a questão do tráfico de armas, né? Ela está diretamente ligada, sim, à questão do homicídio. Quando ele fala de outros países, por exemplo, ele disse que os Estados Unidos têm criminalidade menor que a nossa, não é acho fácil que os comprar. Estados Unidos não têm criminalidade menor que a nossa. Aliás, os Estados Unidos têm exemplos que a gente vê constantemente na imprensa de acidente, entre aspas, com arma, né? Adolescentes com porte de arma que... Porte de arma não, mas enfim, utilizando armas e que vão para a escola, vão para o cinema. Aqui no Brasil a gente já teve acidentes com isso. Volta e meia a gente tem notícias, né, de mortes, né, por uso inadequado de armas. Professor Benê, a professora disse que a violência no Brasil a gente mede geralmente pelo número de homicídios. Eu concordo. E os homicídios, né, acontecem por arma de fogo. Isso eu já não concordo. Né? Você tem hoje... Né, não necessariamente. Não. Né? Mas a sua maioria. Números, hoje você tem, né, aproximadamente aí 60 mil assassinatos por ano, isso números oficiais. Né? Pode ser muito maior do que isso. Né? Você teve nos últimos anos, né, um crescimento desse número, né? Você teve um maior número de homicídios, inclusive um crescimento no número de homicídios cometidos com armas de fogo. Com arma de fogo legal? Obviamente que não. Né? Nesse mesmo período, você teve uma diminuição da venda legal de armas em torno de 90%. Né? Os Estados Unidos é muito menos violento que o Brasil. Né? Tem índices criminais, aí são números, professora. Né? Você tem nos Estados Unidos 7 vezes menos homicídios que o Brasil, né? Com uma taxa que vem caindo nos últimos 20 anos. Né? Hoje os Estados Unidos têm 5,2 homicídios por 100 mil habitantes, que é uma taxa que ele tinha na década de 60. Né? Então, os Estados Unidos hoje, né, embora muitos não gostem dos Estados Unidos simplesmente por ser Estados Unidos, né, você tem um exemplo claro e verdadeiro que é possível diminuir a criminalidade sem restringir a liberdade da população, que é exatamente o que está acontecendo hoje lá. A gente tem e-mails chegando aqui para a gente no nosso e-mail bomdia@redegazeta.com.br. O Edivaldo de Rio Novo do Sul diz o seguinte: ele é a favor do uso de armas para defesa porque mora no interior e a polícia demora a chegar e não temos como se defender. Como que a senhora vê essa questão da proteção mesmo quando não se sente protegido pela polícia? Não acho que a arma seja proteção para ninguém, não. A arma é um instrumento violento, ela gera violência. Nem a polícia, que, né, deve estar e tem que estar aparelhada, faz um bom uso da arma às vezes, embora a polícia tenha legitimidade. A polícia tem que cada vez mais lidar com o cidadão sem a utilização da arma. A arma é um último recurso, isso para a polícia. E para o cidadão não acho que seja uma medida interessante. Quanto à questão de direitos, a gente tem que também relativizar isso. A opinião da população nem sempre ela é a mais adequada. O poder público tem que, inclusive, às vezes, questionar a população. Como, por exemplo, a população pode, num certo percentual, querer a pena de morte, diminuição da maioridade penal. Por exemplo, volta né, de um maior relaxamento para aquisição de armas. Né? Isso tem que ser questionado, porque nem sempre a opinião da população ela é, vamos dizer assim, de bom senso, para quem estuda, né, e quem lida, né, com essas questões do ponto de vista científico. Professor, o doutor Benê está dizendo que com o desarmamento continuou a circulação de armas vendidas de forma ilegal. E é um argumento que a gente ouve... inclusive, do César Manzini, de Aracruz. A campanha do desarmamento só atingiu o cidadão de bem, visto que a bandidagem está cada vez mais ousada utilizando armas ilegais. A senhora acha que o desarmamento não funcionou como deveria? Porque a gente ouve muito essa queixa, desarmou o cidadão e o bandido ficou armado. Como se armar o cidadão também fosse diminuir a violência. É uma relação bastante simplista, né? Essa de que o bandido está armado e que a população está indefesa. Faltam políticas públicas. Eu sou absolutamente a favor de políticas preventivas, né? E a população que morre por conta do crime de homicídio, a gente já está cansado de saber, são jovens, afrodescendentes, 15 a 25 anos,
que não estão trabalhando, que não estão no mercado, né, que na sua maioria acabam sendo trabalhando, entre aspas, no mercado informal. Desse mercado informal, o tráfico de drogas é um componente importante de ocupação dessa população, para as quais não tem política pública adequada. A questão é essa: se realmente o Estado assumir, eu digo o Estado brasileiro assumir, né, essa questão de políticas públicas para essa parcela da população com seriedade. Obviamente a violência não é uma questão só do Estado, é uma questão da sociedade como um todo. Vamos ver a médio e longo prazo uma diminuição de homicídio e de violência. A criminalidade comum. Eu ouvi uma coisa muito assustadora agora, para dizer a verdade, né? Porque assim, a questão das armas, né, do direito de possuir armas, não foi uma questão de opinião da população. A população ela foi convocada a votar numa eleição nacional, né, que envolveu um debate nacional, né, e aonde, como eu disse, quase 60 milhões de brasileiros disseram não ao desarmamento. Né? Então, não é uma simples relação, não é uma pesquisa de opinião, né? Isso é uma votação nacional. Então, se eu posso contestar a população, não, a população votou errado, então eu posso contestar qualquer votação no Brasil. Né? Isso é antidemocrático, né? Isso é antirepublicano. Então, quer dizer que a opinião da população só vale quando ela vota naquilo que é interessante para o governo. Isso é completamente absurdo. Né? O que nós temos foi uma votação, como eu disse, né, que atingiu 60 milhões de brasileiros, uma votação recorde que nenhum candidato à presidência teve até hoje no Brasil, né? E isso precisa ser garantido. E isso está sendo garantido como? Com essa alteração na lei, que, como eu disse, não é uma alteração radical, não é uma alteração que visa qualquer um vai comprar uma arma de fogo, muito pelo contrário. Você continua tendo critérios, né, só que critérios objetivos, né, para que as pessoas possam, se quiserem, ter uma arma para sua defesa. Mas já não existe? O Instituto Sou da Paz, por exemplo, diz o seguinte: é contra esse projeto que quer mudar com a lei do desarmamento. E afirma que o Estatuto não acabou com o direito de cidadão ter arma, apenas criou critérios mais rígidos. Isso não é verdade, né? Por quê? Porque, primeiro, né, como eu disse, né, o Estatuto do Desarmamento, ou seja, ele tem o claro objetivo de restringir o máximo possível as armas legais, porque as armas ilegais a gente vê aí circulando normalmente. O problema é que existe um critério subjetivo, né, que é chamado de comprovação de efetiva necessidade, né, que a pessoa tem que declarar quando ele vai pedir uma autorização para comprar uma arma, e isso é absolutamente subjetivo. Isso tem sido usado pelo governo federal para se negar esse direito ao cidadão. Né? Então você tem uma proibição branca, né, que passa essa imagem de, mas você tem o direito de comprar uma arma. Tem, mas você não consegue. Então, o que a gente está fazendo, na realidade, é simplesmente tirando esse critério subjetivo, né, e voltando a alguma coisa como era no passado, né, onde você tem critérios objetivos e, uma vez que você atende, o Estado não tem o direito, aliás, o Estado não tem nem moral, né, para falar que você não pode ter uma arma para se defender. Mas, o critério é subjetivo ou é uma análise de quem pode ou não pode ter arma? Claro, a lei é sempre uma interpretação, né? Não acho que seja critério subjetivo, não. E eu acho que tem que ser restringido, sim. A senhora não tem dúvida que liberando, facilitando a venda de arma, aumenta a violência? Oi? A senhora não tem dúvida que liberando a venda de arma ou facilitando aumenta a violência? Não é uma relação direta. Não é uma relação direta. A violência está ligada a outros problemas, é um conjunto complexo. Mas também não vejo a facilitação da aquisição de armas como uma coisa positiva para o Brasil. Definitivamente, eu acho que não. Tem a questão dos acidentes também, doutor Benê, que a gente vai mostrar agora um trecho de uma reportagem sobre duas crianças que brincavam com um revólver. Uma delas, de 11 anos, foi atingida acidentalmente. Isso aconteceu na semana passada. Esse foi o revólver encontrado pelas crianças dentro da casa no bairro Felrosa, na Serra. Os meninos de 10 e 11 anos brincavam na rua quando o garoto de 11 contou para o colega que o padrasto tinha uma arma dentro de casa. Os dois brincavam com o revólver quando ele disparou, atingindo a boca do mais novo. O homem, de 42 anos, disse que a arma ficava escondida em cima do guarda-roupas e que as crianças estavam sozinhas em casa quando tudo aconteceu. Eu e a minha esposa, nós trabalhamos e ficam os dois meninos, um estuda à tarde, outro estuda de manhã, entendeu?
Aí, como a gente chega só 8 horas, 7 horas, a gente não sabe o que está acontecendo em casa. A gente deixa tudo para eles, comida, tudo para eles, tudo certinho para eles. O padrasto, dono do revólver, foi detido e autuado por posse ilegal de arma. Ele disse que tinha comprado o revólver para proteger a família. Doutor Benê, liberando a venda de armas ou facilitando, não pode aumentar o número de acidentes como esse? A tendência é que não, pelo seguinte, né? Como a gente viu mais uma vez, uma arma ilegal, né, com uma pessoa que obviamente não tem preparo, não teria preparo para ter essa arma de fogo, né, que não soube lidar com a questão de criança e arma numa mesma residência, né, porque assim, o que a gente tem que entender é que criança, tá, ela tem o dia inteiro para procurar tudo dentro de casa, né, então essa ideia de que você vai poder esconder uma arma de fogo, esquece, você não vai conseguir, né, então a educação é sempre o melhor caminho. A questão dos acidentes, a gente precisa também, infelizmente, embora seja uma vida de uma criança, uma coisa traumática, a gente precisa quantificar, né? Então, hoje, em média, no Brasil, acontecem 50 casos, né, de acidente envolvendo crianças entre 14 e 0 anos, né, envolvendo disparos acidentais. Muitas vezes, esses disparos não são acidentais de verdade, né? Na realidade, é um adolescente que acaba cometendo um crime com essa arma de fogo, e aí, obviamente, a família, para proteger, acaba dizendo que aquilo foi um acidente. Uma outra questão, muitas vezes, é o suicídio, né? Isso é uma coisa que é varrida para baixo do tapete, mas é a questão do suicídio infantil, né? Que existe, que acontece, e, obviamente, a família também acaba dizendo que, não, foi um acidente. Com a lei, do jeito que ela foi proposta, com esse projeto de lei, como eu disse, você tem critérios, né? Um dos critérios é você tem um curso, né, onde você vai aprender a manusear essa arma, você vai ter que comprovar que você sabe manusear essa arma. Isso traz o quê? Responsabilidade, né? Agora, óbvio, você não pode, então vamos proibir as piscinas, vamos proibir os tanques, né, de lavar roupa, que é onde crianças morrem afogadas numa quantidade bastante grande, vamos proibir a bicicleta, né, vamos proibir o automóvel, né? A gente não pode proibir alguma coisa, né, simplesmente porque acidentes acontecem, porque esses acidentes podem ser evitados. A gente tem aqui quase 100 e-mails chegando. Nossa. Em relação a esse assunto, é muito polêmico mesmo. A maioria dos e-mails chegaram, são favoráveis à facilitação da venda de armas, mas também temos e-mails contra a venda de armas. Eu queria só encerrar com o senhor sobre o seu livro, Mentiram para mim sobre o desarmamento. Por que mentiram? O que mentiram? Esse livro é um resumo de 20 anos de estudo, né? Eu comecei na década de 90, quando o Brasil se começou a falar sobre desarmamento, né? E eu comecei a me aprofundar nesse assunto, né? E o que eu percebi ano após ano, né, é que várias coisas que são ditas não passam de mito, né? Então, uma delas, muitos acidentes envolvendo crianças e armas. Não é verdade, né? Se você armar uma sociedade, você vai ter um número crescente de homicídios ou de criminalidade. Não é verdade, né? O governo, ele quer desarmar o cidadão porque ele está preocupado com a segurança desse cidadão. Também não é verdade, né? E a gente elencou aí, né, eu e o Flávio, né, 9 capítulos que tratam exatamente dessas principais mentiras, desses principais mitos que são contados e recontados, né? A gente discutiu tudo isso lá em 2005 e até hoje eu continuo tendo que repetir as mesmas coisas porque os mesmos argumentos contrários ao direito de defesa do cidadão continuam sendo repetidos. Benê Barbosa é formado em Direito, presidente do movimento Viva Brasil, autor desse livro que você viu agora há pouco. Márcia Rodrigues é cientista social, professora da UFES, especialista em segurança, estuda há muito tempo a violência aqui no Espírito Santo. Eu vou deixar a palavra final com a senhora para a gente encerrar esse debate, professora, sobre o desarmamento, enfim, toda essa discussão. Eu acho que o Estatuto do Desarmamento é bom. Uma sociedade que permita e facilite o acesso ao cidadão à arma, não acho adequado, principalmente pelas características da sociedade brasileira, que é uma sociedade extremamente violenta. Quero lembrar também a questão do trânsito, né, e que, às vezes, briga de trânsito, né, quando a pessoa tem arma, né, a posse de arma. Isso pode acarretar em um desfecho final ruim, né? Enfim, eu sou a favor de políticas públicas de prevenção à violência. Isso sim, acho que o Brasil já passou da hora de encarar isso como uma questão séria para diminuir a violência de forma geral.
Você ouviu os dois lados, a professora Márcia, o doutor Benê, falando aqui no estúdio, cada um com a sua opinião, e aí você tira suas conclusões. Também agradeço a todos que mandaram e-mails, e foram muitos e-mails que chegaram aqui pra gente. Quase 100, ou mais de 100 agora e-mails, bastante mesmo. Rubson, Vanderlei, Márcio, Wellington, Rui, Alessandro, Andréia, Aquiles, enfim. Infelizmente a gente não consegue ler todos. Lembrando que esse projeto está em discussão em uma comissão especial no Congresso, que está analisando tudo isso. Aqui no Estado, o secretário estadual de Segurança já se manifestou também. Ele é a favor do desarmamento. Ele diz que mais armas, mais crime, mais violência, na opinião do secretário estadual de Segurança aqui do Estado. Obrigado mais uma vez, doutor Benê e professora Márcia, pela presença. Eu que agradeço. Bom dia. Bom dia.